os tópicos de hoje. O slide vai ser disponibilizado depois dessa aula. Mais uma vez, por último, né, os tópicos de hoje vai ser entrada e saída de dados, tipos de dados primitivos, estruturas condicionais e pode começar, Rani, sem problemas. Perfeito. Já vai dar 1 minuto aqui, mas eu já vou iniciar, ok? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula do workshop de Python. Bom, a gente pensou em dar essa aula porque Python é uma linguagem de programação que ela pode ser muito utilizada, tanto se você for da área de computação, como se você não for, pode ser qualquer coisa que você consegue usar o Python. Ele é muito simples e ainda assim ele é perfeito para muita coisa. Eu até costumo dar um exemplo bem básico de uma vez que eu usei Python para fazer um marcador de bingo. Aconteceu que, como eu estava fazendo uma festa lá para o meu centro acadêmico, né? Eu peguei assim, o maior problema era que a galera queria comprar o bingo, só que não conseguia estar lá na festa, né? Aí eu falei, não, deixa que eu marco, tá, sabe? Só aquela história lá. Só que aí eu comecei a ter tanta cartela que eu pensei, mano, eu vou ficar que nem aquela boneca do Round Six tentando olhar e marcar número. Aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pensei em usar o Python para justamente criar uma automação para criar justamente esse marcador. E foi muito bom, a galera gostou muito e tal, achou graça. Para mostrar um pouquinho para vocês como algo simples, né? Pode ser melhorado, automatizado, entendeu? Na nossa vida. Então tá. Eu vou falar um pouquinho também sobre mim agora, tá? Para vocês me conhecerem um pouco. Essa que sou eu. Quem eu sou, né? Meu nome é Rayane. Eu já trabalhei como designer, já sou desenvolvedora há um tempinho, e também hoje eu trabalho com pesquisa relacionadas à inteligência artificial. Aqui, aliás, está o QR Code do meu LinkedIn, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu comecei a estudar programação no ensino médio, estudei pelo Senai de São Paulo, um curso Full Stack. É engraçado porque eu nem queria fazer computação, sabe? Eu queria ser desembargadora, fazer direito, ganhar 40 mil reais por mês, sabe? Só que aí eu comecei a gostar muito de computação. E aí eu vi que vale mais a pena fazer algo que a gente gosta do que fazer algo por dinheiro, né? Então eu entrei em 2023 na UFPA, pelo curso de Ciência da Computação. E com o tempo, além de aprender bastante, eu comecei a entrosar muito com a comunidade dali, né? Entrei para o centro acadêmico, fiz bastante matérias de pesquisa e também hackathons, né, para quem conhece. Também entrei na minha pesquisa no 2024, e agora eu entrei aqui na Puruanguá, e estou gostando muito da comunidade, né, de como a gente está conseguindo ajudar muitos alunos, e vamos lá. Eu tenho aqui algumas coisinhas do que eu fiz, a minha trajetóriazinha. Isso aqui são alguns hackathons que eu participei, do Correios, participei da BMOB, participei de um que era da BTG. Isso aqui foi uma premiação que eu ganhei, que eu fui para Nova York do ano passado. Tem até um vídeo assim que eu fiz aqui na Times Square, um negócio meio 3D lá que tinha. Enfim. Agora vamos lá. Como a gente falou, esse nosso workshop, ele está focando muito nas pessoas iniciantes, né? Tanto naquelas que não mexem com programação, quanto aquelas realmente que nem sabem muito bem como que as coisas funcionam no mundo de tecnologia. Então, a gente vai iniciar aqui nossa aula falando um pouco sobre hardware e software, tá? Aliás, dá para ouvir minha voz bacana ou tá, sei lá, muito longe, tá travando? Só para eu saber se tá tudo ok. Beleza, beleza. Ok, vamos falar um pouquinho de hardware e software. Bom, basicamente, o que é o hardware? Tem uma frase muito engraçada que a galera de tecnologia fala, que o hardware é aquilo que tu chuta, enquanto o software é que tu xinga. Então, basicamente, o hardware é aquilo físico que você pode ver, o seu teclado, o seu mouse, o seu monitor ali, que você pode realmente tocar. Nós temos no hardware tipos de dispositivos, que é de entrada, no caso, teclado, mouse, né, microfone, é aquele que ele consegue enviar um dado. Tem o armazenamento, que é a memória principal, o seu pendrive, o seu HD. Tem o processamento, que é a GPU, a sua placa de vídeo, e tudo aquilo que está ali dentro. E de saída, que é aquilo que você consegue ver, como o seu monitor agora,
que você consegue assistir o que eu estou mostrando aqui. Agora vamos falar um pouquinho do software. O software, ele é um conjunto de instruções que controlam o funcionamento de alguma coisa em um dispositivo eletrônico. Por exemplo, o Meet é um software que a gente está usando aqui para transmitir, né? Sistema operacional, sendo Windows, Linux, ele é um exemplo de software. Jogos que você pode jogar, Minecraft, CSGO, Valorant, por exemplo. Tudo isso é um software. Agora vamos iniciar um pouquinho falando de algoritmos. Quando vocês falam de algoritmos, ou vem alguém falar, o que vocês pensam? Escrevam aí no nosso chat, só para eu dar uma lidinha aqui. Receita de bolo? Gostei. É uma boa, é uma boa. Gostei da resposta. Instrução, matemática, exemplo clássico. Legal, gostei da resposta de vocês. Olha, todos vocês conseguem explicar muito bem o que é um algoritmo. Deixa eu passar aqui para outro slide. Bom, basicamente o algoritmo é um conjunto de regras e operações bem definidas para resolver um ou mais problemas, em um número finito de etapas. Por exemplo, quando você vai fazer uma receita de bolo, você tem um algoritmo. Você tem que fazer uma coisa que depois vai para outra, que vai para outra, que no final você quer fazer o seu bolo, né? Por exemplo, você precisa de um ovo, precisa da farinha e tudo mais. O algoritmo é justamente isso, é um conjunto de regras, etapas, que vai te levar a uma solução, que no caso seria meu bolo, por exemplo, né? Mas é importante que seja finito, ou seja, você não pode fazer um negócio infinitamente, senão você nunca teria o seu bolo. E agora, o que é um programa? Um programa é uma sequência completa de instruções a serem executadas, de acordo com o algoritmo. Ou seja, o algoritmo ele vai ser justamente o conjunto de regras, enquanto o programa é aquilo que ele criou, entendeu? Que vai ser um conjunto de algoritmos, basicamente. Vamos lá? Agora, características de um algoritmo. Como eu já falei, precisa ser finito, não pode ser infinito, senão você nunca vai chegar no final dele, né? Primeiro, clareza e definição. Ele tem que ser claro no que ele precisa fazer. Efetividade, ele tem que funcionar, com certeza. Tem que ter uma entrada e uma saída. Por exemplo, digamos que que eu quero entrar no navegador. Esse é o problema que eu tenho. O que eu tenho que fazer para entrar no navegador? Eu tenho que clicar no aplicativo, né? Você pega e clica. Essa é a sua entrada. Aí o seu computador vai receber tudo mais, você faz o que quiser, pesquisa. E quando eu quero fechar meu navegador, você tem o seu xizinho ali em cima, né? Essa é a saída. Agora imagina se não tivesse, se ele fosse infinito, você nunca conseguiria sair, entendeu? Agora eu dei um exemplo aqui bem legalzinho, que é um pseudocódigo. O pseudocódigo, ele é um código que ele é mais simplificado, que é como se fosse realmente falado, sabe? Não tem nada de instrução de máquina. É um pseudocódigo para fritar um ovo. Por exemplo, isso aqui pode ser diferente, né? Tem gente que faz de um jeito, faz do outro, mas aí tem que ter um jeito específico, né? Padronizado. Por exemplo, no meu caso, eu pego o ovo, a frigideira, o óleo e o sal. Mas para quem não gosta de sal, não precisa pegar. Depois eu coloco o óleo na frigideira, depois eu acendo o fogo, aí eu coloco a frigideira no fogo. Vou esperar o óleo esquentar, aí eu quebro meu ovo e coloco na frigideira, coloco o sal, se eu quiser, né? Se tiver pronto, eu retiro meu ovo, mas se não, eu deixo mais um pouquinho, né, para ele ser feito, e depois desligo o fogo. Pronto. Esse é um algoritmo para fazer uma receita de ovo frito. Agora, pensamento computacional. O ser humano, ele sempre pensou em algoritmos. Tudo que nós fazemos é um algoritmo. Quando eu vou para minha faculdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar, tomar meu banho, escovar meu dente, tomar meu café, se der tempo. Preciso pegar meu ônibus. Mas eu sei que tem que ser feito assim. Eu não posso fazer, tipo, primeiro pegar o ônibus, depois escovar meu dente, depois tomar o café. Então, tudo que nós fazemos é psicologicamente pensado como um algoritmo, um conjunto de etapas. Quando a gente começa a perceber que nós pensamos assim, já isso está dentro de nós mesmos, a gente consegue começa a entender como que nós pensamos computacionalmente. Então, quando nós fazemos isso tudo, nós estamos decompondo, reconhecendo padrões e abstraindo. A decomposição é você pegar um problema grande, por exemplo, ir fazer uma prova na minha faculdade,
E eu começo a dividir em problemas. Faço uma revisão, depois eu pego e faço um exercício. É um problema maior que eu vou pegando e distribuindo os pesos, digamos assim, da situação em coisas menores. Reconhecer padrões. Por exemplo, se você quer pegar um copo de água, você vai pensar o quê? Vou pegar ali o meu copo, vou abrir a geladeira, vou pegar a garrafa de água e vou colocar e vou beber. Agora, se você quiser pegar um suco, não é a mesma coisa? É um padrão que você consegue reconhecer. Mesmo que seja psicologicamente, você consegue. Então, vamos fazer um pequeno exercício agora, que é criar um algoritmo em pseudocódigo para você descrever o caminho da sua casa até você pegar um ônibus na sua parada de ônibus. Se vocês quiserem, vocês podem escrever aqui mesmo. Mas eu vou fazendo aqui também, tá? Para vocês irem acompanhando. Não precisa ter vergonha se você não conseguir, não tem problema nenhum, que eu vou ajudar vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer num arquivo de texto, ou então vocês podem fazer por meio de uma ideia que eu vou passar aqui para vocês, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Tem uma ideia chamada Online GBD. Essa aqui. Ó, esse aqui. Aí é só vocês clicarem aqui nesse Python Compiler. Vocês podem fazer por aqui, tá? Tu pode também explicar o que seria a ideia para eles, a ele. Conceito, talvez. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, basicamente uma IDE é um local ali onde você consegue executar, escrever instruções de máquina, como por exemplo esse aqui, né? Ela é online. Então você consegue entrar nela, escrever o seu código, que ela mesmo vai rodar, vai compilar, entendeu? Ela vai fazer tudo para você. Você não precisa, tipo, literalmente meter a mão na massa dentro do computador ou algo do tipo. É só pegar, entrar, não precisa pagar nada, não precisa nem criar conta e só escrever. Eu vou colocar aqui o link tá para vocês. Mas quem quiser, como é um pseudocódigo, né, vocês podem fazer por um arquivo TXT também, um Notepad, algo do tipo, tá? A gente também tem uma outra, eu vou interromper um pouco a Raine aqui, mas tem uma outra que ela é bem famosa para a gente treinar algoritmos. Eu usei ela quando eu tava, tipo assim, no primeiro e segundo semestre, uma coisa assim. Tem o Portugal. Verdade. Ele é. Não acho que ele seja tão popular mais hoje em dia, Uhum. mas ele é bem popular, tipo, se tu queres aprender a questão da lógica. Saudoso Portugal. A questão da lógica, utilizando realmente português, né? Porque, tipo assim, todas as linguagens, elas têm. Na verdade, elas têm uma tendência ali pro inglês, né? Salvo Sim, é algumas outras verdade. coisas. Ainda Olha, que são experimentos. eu usei um pouco Portugal quando eu entrei na faculdade. Na verdade, eu não usei, eu tinha um preconceito com Portugal. A verdade é essa. Eu sempre gostei muito de Python, eu não queria usar muito Portugal, mas seria bacana. O Portugal, ele basicamente é como se fosse um pseudocódigo mesmo. E você Sim, é consegue escrever verdade. em português, sabe? Escreva, desse jeito. É como o Mário falou. As linguagens, elas tendem realmente a usar coisas em inglês, vocês vão ver. É inteiro, é int, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é bacana, às vezes, saber inglês justamente para entender o que você está fazendo, né? Mas, tipo, não é totalmente obrigatório, sabe? Olha, eu tô vendo isso aqui, deixa eu ver do João. Sair de casa, ir até a parada, esperar o busão entrar nele. Certo, perfeito. Legal. Muito bom Perfeito. mesmo. Agora, Valéria, abrir o portão de casa, sair de casa, andar até a parada de ônibus e pegar o ônibus. Perfeito também. Perfeito. E vocês veem que, tipo, a gente está fazendo, né, o mesmo problema de várias formas, mas quem for muito detalhista pode fazer também, tipo, sei lá, vestir um sapato, pegar a chave, sabe? O importante é exatamente você chegar no ponto que você quer, né, que é pegar o ônibus, da forma que seja. Aí, sei lá, tipo, pisou no cocô, voltar para limpar o sapato, sabe? Enfim, acontece, né? Bota um if lá, se pisou em alguma coisa, verificar. Tipo, se Enfim, pisar no cocô, entendeu? Sei lá. Se dois carros numa moto, atravessar a rua, uma coisa assim. hoje atravessar a rua ali para os dois lados. É verdade, olha. Olha aí. Importante. Se o motorista parar, Égua. é verdade. Isso é um ponto Nossa, muito velho. interessante. Nossa, É meu bem algoritmo de verdade. como pegar o busão em Belém, mano. Não Esse algoritmo ironicamente. seria bom, esse algoritmo Nossa, seria. realmente, mano.
Perfeito. Vamos continuar agora, que esse exemplo é bem simples, né? É bem fácil de entender. Agora vamos lá. Deixa eu entrar aqui de novo. Ok, como nós temos pouco tempo, bora dar uma corrida. Vamos falar um pouquinho agora sobre variáveis. Bom, uma variável, ela é um elemento no seu código que vai permitir que você guarde e represente informações. Eu usei um exemplozinho aqui de Pokémon, né? Que nós temos aquela Pokébola. O que você faz na Pokébola? Você pega e você consegue guardar um Pokémon, né? A variável, ela é exatamente assim. É como se você pudesse guardar uma informação dentro dela. Por exemplo, eu tenho aqui Belém. Uma coisa interessante. Todo código, ele é lido de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, eu vou dar uma lida aqui com vocês para vocês entenderem. Eu tenho Belém. Belém vai ser guardado em cidade. É assim que funciona. Não é o contrário. É sempre desse jeito, da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui a minha variável, que o nome dela é cidade, e eu atribuí a ela um valor chamado Belém, certo? É assim que nós vamos para declarar uma variável em Python. Eu pego, crio a variável, qualquer nome, deixa eu, aliás, transmitir aqui via GBD para fazer junto com vocês. Aqui, pronto. Tem aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada cidade e vou colocar aqui para ela um valor Belém. Pronto. Uma variável. Isso aqui é minha variável. Idade igual a 40, que é a minha idade, né? Tenho aqui 40, que vai ser atribuído para a variável chamada idade. É assim que nós fazemos. Agora, vamos lá. Deixar assim mesmo. Bom, tipagem de dados. Isso aqui é muito interessante. As linguagens de programações, elas não costumam ter a mesma tipagem. Por exemplo, o Python, ele tem uma tipagem fraca. Eu vou explicar para vocês. Temos a tipagem estática, onde a linguagem não permite que o programador altere o tipo da variável. Por exemplo, se eu tiver essa variável aqui, começar a rodar meu programa e eu quiser mudar. Se eu quiser que cidade não tenha mais um valor, mas que tenha outro totalmente diferente dela, por exemplo, que tenha um número, ele pode deixar. Tem umas que não deixam. Entendeu? Algumas deixam, algumas não deixam. A gente tem que aprender a descobrir quando que ela deixa ou não. Tipagem dinâmica, ela permite que o programador altere o tipo de uma variável ao longo da execução. A forte, que ela realiza a inferência, e a fraca, que ela não realiza a inferência. A forte, você tem que falar que tipo de valor essa variável vai receber. Por exemplo, aqui, idade. Essa idade aqui recebe o número inteiro. Só que tem tipos de linguagens que você tem que falar que idade vai receber o número inteiro, entendeu? O Python não faz isso. Você não precisa falar que idade tem que receber o número inteiro. Ela vai descobrir. Você só coloca aqui, aí você coloca o valor, pronto. Perfeito, vai rodar de boa. Agora tem outras que, se você fizer assim, ela não vai funcionar. Ela vai falar que tem um erro, que falta você falar a inferência, o tipo de dado, sabe? Tem que colocar se é inteiro, se é qualquer outro. Bom que no nosso Python não tem isso. Isso facilita muito a nossa vida. Aqui. Vamos lá. Ó, dei aqui dois exemplos que é em Java e C++. São linguagens um pouco mais antigas e por isso elas têm a inferência. Por exemplo, lendo da direita para a esquerda, né? Eu tenho aqui 2.3, um número, que vai ser atribuído para a variável meia. E essa meia tem que receber um float, ou seja, eu obrigatoriamente falo que a variável meia vai receber um float, e não pode receber nada além disso, senão vai dar erro. Aqui em C++, eu tenho um texto, oi, que vai ser atribuído para o nome da variável aqui, né, texto, e esse texto é uma string. Então, se não receber uma string, não funciona, vai dar erro. Agora, tipos de variáveis. Como vocês viram aqui, nós não precisamos dizer o tipo de uma variável, né? Eu só coloco aqui e ela já consegue compreender. Mas nós temos tipos para elas. Por exemplo, inteiro, que é um número, como idade aqui, né? 40. Nós temos um ponto flutuante, o float são números com casas decimais.
Por exemplo, 2,5, o 3,14. Temos strings, que são sequência de caracteres. As strings sempre vão estar entre aspas, tá? E o booleano, ele é um valor lógico, ele pode ser verdadeiro ou falso. Agora, nomeando variáveis. Isso aqui é muito importante para quem está iniciando, saber que eu não posso colocar qualquer nome em uma variável, tá? Primeiro, é importante que os nomes sejam claros e objetivos. Por exemplo, imaginem que a gente está fazendo aqui um código para calcular uma idade de uma pessoa. Idade igual a 17. Só que você, como programador, ou como alguém que está vendo aquele código, precisa utilizar ele, imagina que você vê isso aqui. A igual a 17. Você vai ficar tipo, mano, o que que é A? Para que serve isso? Então, é importante que a gente saiba nomear nossas variáveis. A gente consiga explicar com clareza para que elas servem. Então, eu não posso só colocar, tenho que colocar idade igual a 17 para que eu consiga bater meu olho e entender. Lembra que eu falei que elas têm que ser clara, objetiva? Exatamente isso tem muito a ver. Segundo, não pode usar caracteres especiais além do underline. Ou seja, se eu quiser criar uma variável aqui, tipo, variável, assim, não vai funcionar. Ele não aceita. Mas agora, se for um underline, ele pode aceitar. Perfeito? Bom, não começar com um número. Por exemplo, assim, sabe? Não é recomendável e não vai funcionar também. O nome da variável é case sensitive. Ou seja, se eu tiver essa variável aqui e essa variável aqui, o teu código vai entender que são coisas diferentes. Então, se eu colocar a idade igual a, sei lá, 17 de novo. Opa, e até corrigiu aqui, olha. Idade igual a... vão ser coisas diferentes, entendeu? Ele não vai falar como se fosse a mesma coisa. Bom, não pode conter espaços, né? Por exemplo, se quiser criar isso aqui não também. Tem que estar tudo juntinho. Ou vocês podem usar também o underline, né? Outra coisa que a gente vai tentar também ajudar vocês é em relação a padronizar as formas de nomear variáveis. Tem formas que são específicas, foram criadas por programadores, né, para justamente ajudar, auxiliar, deixar o código ali mais limpo. Elas são chamadas de camel case, snake case e pascal case. Como é que funciona? Quando você pensa num camelo, que é a camel case, você pensa no quê? Num bichinho ali que tem aquele negócio atrás dele. Eu esqueci como se chama esse negócio aqui que ele tem, mas tem um nome específico. Corcunda. Não sei se é esse nome, mas ok. Mas, basicamente, o camel case foi pensado nos camelos. Então, se você quiser fazer um tipo de variável, você pode fazer. Por exemplo, assim, eu vou colocar idade da Rayane. Isso aqui é o tipo camel case. Você faz, você escreve, né? Só que com letras em maiúsculo, entendeu? Como se fosse aquelas ondinhas, assim, entendeu? É basicamente isso. Agora, o snake case, ele foi pensado em uma cobra. Bom, vocês veem que tudo aqui é em inglês, né? Justamente porque programação é pensado em inglês. O snake case é pensado na cobra. Você pensa na cobra o quê? Uma coisa fina ali, ficar deitado. Exatamente isso. Nesse caso, seria assim, ó. Idade da Rayane. Seria assim. Não teria nada em maiúsculo. Vai ser, tipo, tudo deitadinho. Também tem o Pascal Case. O Pascal Case, se eu não me engano, é o que começa com letras em maiúsculo, sabe? Tipo, idade da Rayane. É basicamente assim. É bem igual ao Camel Case, só que ele tem uma inicial em maiúsculo. É isso, se eu não me engano. Porque eu não costumo usar muito ele. Mas esse aqui são os principais. Então, busquem também utilizar formas de escrita, sabe? Nas variáveis. Outra coisa importante, palavras reservadas. O Python e todas as outras linguagens vão ter palavras reservadas, tá? Por exemplo, se você quiser criar uma lista e você quiser chamar de list, ele não vai deixar. Por quê? Porque list é uma palavra reservada que você está mostrando ali para o código que é uma lista. Ele faz isso para você reconhecer coisas, sabe? Padrões, enfim, etc.
Então, se você utilizar a palavra reservada, aí não vai deixar. Por exemplo, para função, né, def, você não consegue utilizar também. Então, é só você evitar essas palavras reservadas mesmo e pode criar o que tu quiser. Se o nome que tu colocar, ele vai aceitar. Contanto que seja palavra reservada, né? E todas as outras coisas que a gente comentou aqui. Agora, outro exercício relâmpago. Eu quero que vocês criem variáveis e atribuam os seguintes valores para elas. Uma variável, que ela seja inteiro, um ponto flutuante, um float, né? Uma string e um booleano. Só isso. E observação. Eu quero que vocês usem uma conversão só de nomenclatura. Pode ser camel case, ou snake case, ou a Pascal case, tá? Se quiserem, podem escrever aqui, ou então podem usar o online GBD, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho, para que depois eu faça junto com vocês. Aliás, tem É, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Se você tirar dúvida aqui, vocês podem mandar, beleza? aí Ah, tu mostrou como é que era curiosidade. o booleano, só pra galera ter um exemplo? Tipo, o true e false. Claro, Eu acho que claro. teria que mostrar isso daí, entendeu? É verdade, é verdade. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? Deixa eu pensar aqui. Hum, Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um exemplo aqui bem simplesinho, aliás. Mulher. Imagina que eu estou fazendo aqui um código e eu vou falar da Rayane. Rayane é uma mulher? Bom, eu me considero como mulher, então eu vou colocar o quê? True. Pronto. Isso aqui é uma variável com o nome mulher que recebeu um valor booleano true. Como eu falei para vocês, o booleano, ele está ligado a verdadeiro ou falso. Ou é isso ou é aquilo, entendeu? São só esses dois valores que ele pode ter. Aí vocês vão fazer basicamente assim: homem, se eu sou homem, é falso, né? Eu não sou um homem, certo? Eu esqueci de mostrar pra vocês realmente, é verdade. Mas é super simples, o booleano é super simples. Ou é true ou é false. True, que significa verdadeiro em inglês, né? E false, que é falso em inglês também. Certo? Uma outra coisa que eu ia falar, eu não sei se cabe agora, porque eu não sei se seria uma boa a gente falar logo disso, mas o Python também, na verdade, todo a linguagem ela também tem as questões da ausência de valor, do tipo que seria ausência de valor. No caso do Python, seria o none, que seria esse daqui. Outras linguagens é o null, e o JavaScript, se eu não me engano, ele tem o undefined também, né? Uhum, sim. É só uma curiosidade que eu acho que vale a pena botar, mas tem seus usos, Mas assim. é porque tem diferença. O nu não é não e o não é nu. Engraçado isso. Mesmo que eles impliquem que mesmo que eles impliquem logicamente algo que não tem uma definição é vazio, mas um define outro. Eu queria falar sobre uma curiosidade que eu descobri recentemente, mas que eu acho que para você é curiosidade. O Pascal Case, que é iniciar os nomes com nomes de funções ou arquivos com letras maiúsculas, ele é muito utilizado, por exemplo, em linguagens como Java e C Sharp, justamente pela metodologia de que um script deles é classe. E como na maioria das linguagens, classes são colocadas com a primeira letra sempre maiúscula. Aí, isso é mais uma curiosidade envolvendo o porquê existe o Pascal Case. Geralmente no Python a gente usa muito Snake Case, né? Basicamente, assim, no Python a galera usa muito o Snake Case, que é aquele mais deitado, né? Eu particularmente gosto do Camel Case. Eu acho ele bacana pra ler, assim, sabe? Mas é uma coisa assim, preferência, sabe? Preferências mesmo. Aliás, É verdade. é até legal aprender porque tem empresas que trabalham de um tipo, sabe? É É muito verdade. comum vocês encontrarem uma empresa que elas têm meio que padrões de escrita de código. Na verdade, é bem comum. Eles falam, ó, você vai fazer assim e você não pode sair disso aqui. Por quê? Pode ser por uma questão de estruturação mesmo ali da empresa, sabe? Segurança, assim, sabemos que é você que está fazendo, que tem que ser feito desse jeito, por causa do sistema tal, tal, enfim. Mas é Sim. sempre legal saber, sabe? Sobre essas coisas. Enfim, se vocês quiserem colocar aqui o exercício, tá? As nossas mensagens. Tem um negócio bem legal que eu consigo fazer aqui no. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. É por isso que eu gosto do Opera. O Opera é muito brabo. Pronto. Vou fazer aqui com vocês.
E aí, vocês querem que eu faça logo? O que vocês acham? Ou tem alguém fazendo ainda? Beleza, vamos lá então. Bom, primeiro um número inteiro. Já deu exemplo, então eu vou colocar idade. Vou criar aqui minha variável, né? Número inteiro. Olha, eu não sei se vocês pensam que eu sou muito nova, mas eu tenho 20, vou fazer 21 anos, tá? Tem gente que eu vou fazer 15, mas acontece. Acho que é um elogio, na verdade. Não sei. Deixa eu ver. Outro valor, saldo da minha conta, tá? Eu vou usar aqui o que é meu case. Saldo da minha conta, eu vou colocar 50 centavos. Acontece. Início de mês, né? Enfim. Uma string agora. Eu vou colocar a minha cidade, onde eu moro, que é Belém. E um booleano, que eu vou colocar, sei lá, estudando, igual a estou estudando. O que que eu fiz aqui? Eu criei variáveis e atribuí valores para ela. E esses valores, um é inteiro, o outro é um float, que é um número quebrado, né, que a galera chama, um ponto flutuante, o número com as decimais, enfim, tudo isso é um ponto flutuante, é um float. Criei aqui também uma string, Belém, e criei um booleano, true. Perfeito? Alguém está com alguma dúvida? Podem levantar a mão, podem escrever aqui no chat, tá? Por favor, não fiquem com dúvidas. Pode seguir, galerinha? Outros tipos? Não, acho que são só esses, né, galera? Eu não sei realmente se o tipo, o none, ele é um tipo, eu não sei agora. Na Mas eu verdade, também. é ausência, né? Seria algo assim, ausente. Eu acho que era ausência de valor agora, Pois mas é. Quando você fica. não tem um valor, ele dá Sim. none, assim. É. Mas não, acho que não chega a ser um tipo de valor mesmo. Eu acho Mas que é tipo none type no Python, alguma coisa assim. pode É, ser, é verdade. existem alguns, entre aspas, tipos mais avançados, mas não são de fato tipos, eles são estruturas de dados. São, por exemplo, tem listas duplas, dicionários, tem até classes. Mas isso já vai para as próximas aulas. Relaxa, por enquanto a gente está fazendo o básico para Exatamente. poder estruturar todo mundo. Mas os tipos que a gente chama de primitivos, que são assunto dessa aula, é string, é, string inteiros, números decimais que são os floats, e os booleanos, que é o valor Leandro. verdadeiro ou falso. Olha, deixa eu ver aqui. Esse aqui, idade igual a 40, peso do João, 56, vírgula. No caso, olha, quando for usar o tipo flutuante, tem que usar ponto, tá? Não vírgula, mas perfeito. Nome Gabriel, igual true. Tá, entendi. Eu acho que cortou aqui o teu true. Mas exatamente. Isso, perfeito. Vamos lá agora para entrada e saída de dados. O que são, como funcionam, do que vivem. Bom, eu falei para vocês que existem palavras reservadas no Python, né? E todas as outras linguagens também vão ter. Essas linguagens servem para reconhecer o que você está fazendo. Eu tenho um tipo aqui que é a função input. A input, ela vai te trazer uma entrada de um dado. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada idade. Essa idade, ela vai ter um input. Vê que mudou a cor aqui? Porque é uma função. Aqui. Esse input aqui, eu vou perguntar a idade de uma pessoa. Tipo, qual sua idade? Eu vou explicar o que eu tô fazendo para vocês. Eu tenho aqui uma variável. Vai ser da direita para a esquerda, né? Eu tenho aqui uma string escrito qual sua idade. Essa string aqui, ela vai estar dentro de um input, que é uma função, que recebe valores. E esse valor que for recebido, eu vou guardar, eu vou atribuir para a variável idade.
Então, quando eu rodar aqui, o meu terminal vai perguntar se ele quer receber alguma coisa, eu vou poder escrever aqui o que quiser que escreva. Porque eu estou fazendo uma entrada, eu estou recebendo um valor, certo? É isso que faz. Eu até coloquei aqui um nome, um exemplo aqui de nome, enfim. Mensagem para o usuário, que é que vai aparecer. Aqui, para eu saber que é uma função de entrada, que vai ser atribuído para uma variável, certo? Agora, a saída. A saída, eu uso a função print. Deixa eu parar aqui. A função print. O print quer dizer que eu vou mostrar para o usuário alguma coisa. Ou seja, eu recebi aqui a idade da pessoa, né? E agora eu quero mostrar para ela no terminal. Então, eu vou printar a minha variável que eu coloquei. De novo, eu vou mostrar qual sua idade no terminal, por causa que eu mandei para um input. A função input vai escrever qual sua idade. Ela vai receber e vai guardar dentro da variável idade. Agora eu quero mostrar para o meu usuário isso. Então eu vou printar a variável idade. Certo? Vamos rodar aqui. Qual sua idade? Eu vou colocar 30. 30, pronto. Ele mostrou aqui para o usuário. Certo? Deixa eu ver aqui, tá. Agora, tipos de variável no input. O que acontece? Quando eu escrevi aqui, eu basicamente recebi um valor, só que em string. Mas se eu quiser, eu posso falar que tipo de valor eu preciso receber. Por exemplo, eu quero receber um valor inteiro, certo? Então, o que eu faço? Lembra que escreve sempre da direita para a esquerda. Eu tenho um input, e esse input tem que ser inteiro, que vai ser guardado dentro da variável, certo? Eu não quero que seja um inteiro, eu quero que seja um float. Então, eu tenho um input, que vai ser float, que vai guardar na variável idade. Isso é interessante. Olha o que acontece se eu usar o float. Minha idade. Não faço idade, não. Idade não é muito bom. Eu vou colocar peso. Peso. Peso é um valor que aí não é inteiro, né? Você pode ter um peso quebrado ali. Por exemplo, eu vou colocar 50,3. Opa, ponto 3. 3, 4, 3. Tá. Deixa eu ver. Desculpa, eu coloquei errado aqui. É porque eu esqueci de trocar esse nome aqui. Ele não vai rodar porque eu esqueci de trocar isso aqui. Meu Deus do céu. Tem que parar. Acontece. Bom, idade. Por que não tá escrito idade? Tinha esquecido de trocar também isso aqui. Qual o seu peso? Deixa um espacinho aqui também para eu poder escrever melhor. Qual o seu peso? Eu vou colocar 50,3, tá? Ok, printei peso. Legal, 50,3. Agora, se eu colocar int, lembra que o inteiro é literalmente um valor inteiro, aí não tem valores quebrados, né? E eu rodar aqui, eu vou colocar o meu peso, mesmo que eu coloquei ainda agora, 50,3, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu coloquei um número quebrado, sendo que ele esperava um número inteiro, certo? Então é importante, se você precisa só receber eu preciso muito que essa variável peso só receba um valor inteiro. Não pode ser algo que não seja inteiro, porque senão, sei lá, vai quebrar o sistema, o mundo vai acabar, enfim. Então eu posso restringir, entendeu? Mas o que é interessante? Eu tenho que restringir e ele só vai receber aquele tipo de valor. Pronto. Se for algo fora disso, vai dar erro. Certo? Agora vamos lá. Função print fstrings. O que acontece? Quando você vai fazer um print, você pode printar só aquela variável, você pode escrever alguma coisa, né? Tipo, por exemplo, eu quero escrever o peso da Rayane é e colocar aqui dentro o meu peso. Eu uso essa fstring. Essa fstring é uma funçãozinha que você usa dentro do Python. O que ela faz? Você vai colocar ela bem aqui, ó, fora das aspas. Quando você colocar ela aqui, ela vai entender que aqui dentro você vai escrever uma variável. Você coloca ela assim. E eu vou escrever aqui peso. Agora, se eu rodar... Ficou
qual o seu peso, colocar, como tá como um int, né? Colocar 40. O peso da Rayane é 40, entendeu? É basicamente para você escrever alguma coisa dentro da mini string. Tenho aqui mini string e eu quero dentro dela colocar uma variável. Só colocar esse fzinho que ele vai entender, certo? Exemplo aqui também, eu tenho Maria, eu tenho a idade da Maria, e eu tenho aqui Maria tem X idade, né? No caso, anos, certo? Hora de fazer um exercício. Deixa eu parar de transmitir aqui e trocar a minha transmissão. Deixa eu passar cá. Pronto. Essa aqui é obrigatório fazer, viu? É obrigatório. Pronto. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar aqui também. Olha, o que eu quero? Vocês vão receber um peso e uma altura do usuário. E vocês vão calcular o IMC. Ah, como é que calcula o IMC? Calma. Peso dividido por altura vezes a altura de uma pessoa. Ou altura ao quadrado, enfim. É isso. Na verdade, acho que eu vou passar algumas aulas ainda e eu vou passar de novo, peraí. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu passo depois, né? Vou começar um pouquinho a aula ainda e depois eu passo pra eles, que tal? Nitro, quer, tipo assim, ensinar um pouco como que faz a questão, tipo assim, das Claro, claro. operações aritméticas, aí É depois... por isso que eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho, assim. Beleza. Vou esperar mais um pouquinho pra vocês poderem fazer. Eu quero todos aprendendo. Deixa eu passar mais um pouquinho, depois eu volto pra cá. Mas se quiserem, vão pensando lá como é que pode fazer isso. Ok, operadores de estruturas. Bom, eu só falei um pouquinho aqui sobre printar e tal, né? Agora vamos falar um pouquinho de aritmética. Ah, mas eu não gosto de matemática. Mas é simples, coisa fácil. É mais, menos e acabou. Bom, operações aritméticas. O que a gente aprende na escola? Mais, menos, divisão, tudo mais, né? Então, tudo isso tem que ter também no Python, claro. Então, soma, tudo igual, soma, subtração, a multiplicação é o xzinho, o xzinho não, é o asterístico, né? A exponenciação, que é o ao quadrado, por exemplo, eu vou receber um valor que vai ser o quadrado de um número. Por exemplo, eu quero que esse valor aqui seja 4. Só que eu quero colocar como uma exponenciação. Então, eu vou colocar o quê? 2 ao quadrado. Perfeito? É assim que eu mostro. A divisão, 2 dividido por 2, deixa eu colocar aqui, vai dar 1, né? Uma divisão inteira e um módulo da divisão. Qual a diferença? A divisão normal, ela vai retornar o valor normal, como a gente faz na calculadora e tudo mais. Agora, quando você coloca 2 desse, você retorna só a divisão inteira. Você retorna sem tudo que tiver quebrado, né? Sem aquela ideia de float. Ou seja, um exemplo aqui. 10 dividido por 3 vai retornar 3,33333 até o infinito, né? Agora, 10 divisão inteira por 3 vai retornar só o 3. Isso aqui tudo não aparece. Agora, o módulo ou o resto da divisão, também como é chamado, esse aqui, quando você faz 10 dividido por 3, tá, você vai fazer lá 3 vezes 3, 9, sobra 1. Esse sobra 1 é o resto, que vai aparecer aqui, tá? É o resto. Passando aqui. Operadores relacionais. Bom, relacionais, eles vão mostrar a relação entre duas variáveis. Por exemplo, aqui, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho variáveis ou números também. Eu vou colocar, por exemplo, o maior e o menor. 5 maior que 6. Tá certo? Não, né? Então, 6 maior que 5. Ok, tá certo. Agora, 7 menor que 8. Ok. Opa, apareceu aqui o TF. Vou colocar 10 lá para não aparecer esse negócio. Tem o maior ou igual, que é a mesma coisa, só que você consegue igualar, né? Tipo, por exemplo, assim. 6 maior igual a 6, ok?
Basicamente, operadores relacionais vão fazer um booleano. Eu vou pegar dois valores, vou comparar e vai retornar true ou false, ok? É assim que funciona. 6 maior que 5, true. Vai retornar aqui um true pra gente. Só que não vai aparecer exatamente aqui, né? 7 menor que 10, true. 6 maior ou igual a 6, true. 5 maior igual a, sei lá, 7, 8. Aí vai retornar false, né? Porque não é maior e nem igual. Agora nós queremos também fazer uma comparação igual a, que é 6 igual a 6, vai dar true, certo? E também tem o diferente. 3 é diferente de 4, certo? Então, toda vez que você fizer uma operação relacional, você vai estar comparando dois valores, tá? E essa operação vai retornar um true ou um false, certo? Tem alguma dúvida aqui? Dúvidas? Beleza. Coloquei um exemplozinho aqui também. Eu só mostrei com números, mas claro, dá para usar string, porque booleano ele não é só para números, né? Por exemplo, aqui, oi igual a oi. Vocês acham que é verdadeiro ou falso essa última aqui? O que vocês acham? Adson false, tá? Por que agora? Falso. Beleza. São diferentes. Sim, verdade. Verdade. Se você coloca, lembra que a gente falou que o Python, ele pode reconhecer coisas maiúsculas e minúsculas, né? Então, oi, ele não vai ser igual ao oi maiúsculo, todo maiúsculo, né? Ele vai ver como strings diferentes, são strings diferentes. Se não for exatamente aquele valor, ele vai falar que é falso, certo? Acho que agora, deixa eu ver o que mais temos. Operadores lógicos, ok. Uma operação lógica é uma operação onde vai retornar verdadeiro, caso todas as opções sejam verdadeiras. O ou vai ser o pelo menos uma, e o not se for o oposto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar em um bom exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Idade igual a 18. Carteira igual a true. Uma carteira de habilitação. Habilitação. Bom, imaginem que eu quero que uma pessoa possa dirigir, certo? O que eu preciso? Preciso ter uma carteira e preciso ter idade, né, para poder dirigir. Então, para uma pessoa dirigir, ela precisa tanto ter a idade mínima quanto uma carteira de habilitação, perfeito? É basicamente com esse exemplo aqui. Eu não vou entrar ainda na parte de condicional, mas eu quero que vocês tentem abstrair o que eu estou falando aqui. Se a pessoa tiver idade e carteira de habilitação, ela pode dirigir, perfeito? Se ela tiver só idade, ela dirige? Não. Se tiver só a carteira e, sei lá, não tiver idade, também não, né? Só um exemplo aqui. Agora, um exemplo de ou. Deixa eu ver aqui. Dinheiro. Qual é 10? Aí eu não sei se tu queria mostrar o que tu tá digitando, mas só tá aparecendo teu slide, pelo menos aqui. Nossa, sério, não acredito. Gente, vocês estão conseguindo ver? Ou fui só eu mesmo? Tô combinando porque. Não, Ai, não acredito. volta lá. Eu tava vendo aqui. Eu aqui escrevendo sozinha pro fantasma, meu Deus. Me perdoem, tá? Tem um Não pouco tinha... até exemplo. Ok, vou voltar um pouquinho aqui de novo. Eu tenho a idade, né? E a carteira de habilitação para dirigir. Eu tenho que ter as duas para dirigir, correto? Então, se eu tiver a idade and, porque é em inglês, e a carteira de habilitação, perfeito, eu consigo dirigir. Ótimo. Se eu tenho só a idade, não consigo. Só a carteira, não consigo, entendeu? Então é basicamente isso aqui. O and, ele só vai ser verdadeiro se as duas forem, se as duas fizerem o match de verdadeiro.
Vou dar um exemplo aqui. A minha idade tem 18 anos, beleza. Só que a minha carteira de habilitação não tem, tá falso aqui. Vai dar true aqui? Não, porque a minha idade eu tenho, 18 anos, e a minha carteira de habilitação não tenho. Então, tu não consegue dirigir. Perfeito? Agora, um exemplo de ou aqui. Vocês conseguem me dar uma ideia que eu realmente não tenho ideia. Tá precisando de alguma coisa aqui. Mas eu vou colocar um exemplozinho aqui. Imagine que eu tô indo no supermercado e eu quero comprar um iogurte. Bom, para mim, eu preciso ter dinheiro, preciso estar com fome para me comprar o iogurte. Só que não exatamente é obrigatório que eu tenha fome. É um exemplo. Imagina que eu sou uma menina que gosta de gastar meu dinheiro. Então, se eu tiver o dinheiro para me comprar o meu iogurte, ou se eu tiver com fome, na verdade, não, é um mau exemplo, porque se não tiver dinheiro, eu não consigo. Mas calma, deixa eu deixar assim. Usa do Thaleson ali, tipo, se o Ah, refrigerante for Coca ou Fanta, entendeu? gostei. Entendeu? Bom, eu quero um refrigerante. Se for Coca-Cola ou Fanta, gostei. Bom, eu quero tomar um refrigerante. É Coca-Cola ou Fanta? Faz diferença? Sei lá, pra mim tá vendo fácil. Se for Coca, beleza, eu gosto. Aceito. Ou se for Fanta, beleza, eu aceito. O importante é que os dois são refrigerantes. É um bom exemplo, eu gostei. Gostei. Agora, deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Um exemplo com note. Ah, eu não consigo pensar em quase nada em relação a isso. Você consegue me dar alguma boa ideia? Falei de novo que eu tive que botar meu PC pra carregar, tu pode repetir. Um exemplo com valor note. É, Pode botar o Ah, exemplo do refrigerante, tipo, se o é valor do verdade. refrigerante for diferente de um certo valor, tu pode comprar ele, entendeu? Por exemplo. Vou ter um exemplo melhor. Eu vou colocar de novo idade. Sim. Igual a 5. Imagina que eu tenho uma promoção. Eu vou num, eu vou num restaurante. Vou colocar tipo 25. Eu vou num restaurante. E aí que tem uma promoção, nossa, bombástica, assim. Você consegue levar o maior rodízio do mundo por R$ 10. Só que você tem que fazer ensaio no dia 25. Toda pessoa tem que fazer no dia 25. Se você não fizer, você não pega a promoção. Aí tu vai lá, mostra tua carteirinha lá, olha, tá aqui, ó. Meu RG, eu faço de dia 25. Então, você consegue promoção, perfeito? Então, se a promoção, no caso, se o seu aniversário não é no dia 25, tipo, um exemplo aqui, não é no dia 25, você não consegue promoção, entendeu? É um exemplozinho bem simples, na verdade. O Note, ele faz justamente a ideia oposta, sabe? Vou colocar aqui dia, no caso. Note dia. Se o meu aniversário não é na variável dia aqui, que é 25, então eu não consigo, certo? Se for qualquer outro número, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, ele não vai funcionar. É basicamente assim, a ideia lógica é meio ruim, assim, se você for pensar básica, é melhor usar ela em outras coisas também. Condicional, acho que fica para depois. Mas eu quero que vocês usem isso aqui, ó. Operação aritmética, tá? Essa partezinha aqui de soma, subtração, multiplicação, exponenciação, divisão e tal, para fazer a nossa atividade, ok? Que é bem simples, sabe? Bem simples mesmo. Vocês têm que calcular o IMC de uma pessoa. Você vai receber, usar a função de input e a função de print, tá? E depois disso você calcula o IMC da pessoa e mostra para ela, tá? É isso. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Alguém tem alguma dúvida? Gente, se eu estiver indo muito rápida, por favor, me avisem, tá? Que eu falo rápido. E eu me empolgo também. Ok. Alguém tem alguma dúvida em relação à atividade? Aqui tá bem simples, né? Eu deixei também aqui, olha, o compilador, tá? Aquele lá que é de graça, 0800, não precisa pagar nada. Olha, são 9 e 8. Dá pra fazer até umas 9 e 13, tá? Aí vocês mandam aqui no nosso chat.
Enquanto isso, me falem aí como é que tá o dia de vocês. Ou então, uma opinião bem complicada. O que vocês acham da COP? Fica ou não fica? Mano, eu acho que a gente vai perder a Copa pela ganância. Tô triste, tá? Eu também Acabei tô de triste, mano. Eu fazer também tô negócio. triste. Reduzida mais. Discussão mais fraca no grupo de desenvolvimento. Ai. Tá precisando já falar inglês com a galera. Hello, né? Hello, tudo bem? Muito thank you, muito thank you. Thank you, pois é. Mas é complicado, né? Belém, ela não tem o destaque que deveria muitas vezes. A gente tem uma culinária tão boa, assim, sabe? Devia ter muito mais destaque, na verdade. Olha, deixa eu ver, o Luciano escreveu aqui. Na verdade, não parece tão difícil o Python. A encrenca é aprender, ou melhor, decorar os termos para montar as estruturas, ao que me parece. Olha, Luciano, verdade, é verdade. O que acontece é justamente assim, a gente aprende muito por osmose, sabe? Desenvolvimento. Tipo, tem uma coisa que eu não sei. Se você começa a fazer muito, 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 você consegue entender e logo faz assim de olho fechado, sabe? Então, estrutura e tal, no início realmente é complicado, ainda mais quando a gente tá iniciando, né? Quando eu iniciei, cara, eu comecei com JavaScript, então ela às vezes é muito abstrata. Eu não comecei com Python, já até me arrependo um pouco disso, porque seria sido muito mais fácil esse baque. Mas com o tempo tu consegue entender, consegue melhorar muito, sabe? Essa forma de você bater o olho e compreender o que tem que ser feito. É pra enviar aqui no chat? Olha, se quiser pode enviar sim. Acho que vale muito a pena a gente acrescentar, Raine, que, tipo, cara, sinceramente, essa questão de decorar as coisas, ela, como eu vou dizer, a sintaxe, ela é importante até certo ponto. No início, tipo assim, tu vai aprender a sintaxe, mas aí depois tu vai ver que, tipo assim, a questão é muito raciocínio, sabe? Tu vai ver as coisas muito. Tu vai pensar muito em pseudocódigo, na Isso. verdade, né? Cara, sabe, o meu pensamento é tipo assim: a gente tem nossas ferramentas, que são essas linguagens de programação, elas são isso, exatamente isso, linguagens. E Sim. assim como a gente aprendeu, por exemplo, a nossa linguagem humana, que é, por exemplo, no nosso caso, o português, a gente decorou uma. Português ele tem uma porrada de palavras. E como é que a gente decorou esse português? Ouvindo, observando e praticando. Exato. Quanto, quanto que a Rayane disse sobre a osmose é verdade. Só que como é que funciona essa osmose? É tu estar de frente para o computador, pensando em algo para praticar, pensando em algo para fazer em determinada área do conhecimento, e tu vai tentar, tu vai apanhar, tu vai cair, tu vai levantar, tu vai descobrir uma coisa nova, e aí tu vai indo, entendeu? Ou seja, a tua forma de aprender uma linguagem de programação é a mesma forma de aprender uma linguagem humana. É prática, é repetição, todo dia lá. Não à toa é chamado de linguagem de programação. Uhum. Para mim, não tem outra forma, cara. Quer aprender, mete a cara no Mexe a computador, cara, pega um exato. desafio, pega um projeto e vai, mano, vai. Entendeu? Tanto que a gente colocou até os desafios aqui da comunidade para o pessoal fazer. Aí envia os links do GitHub pra gente, a Isso gente que eu ia chama lá com falar. uma olhadinha. Uhum. O bom é que, tipo, a Poraiguá, no caso, ela foi feita pensando assim justamente na gente que tá iniciando, né? Que tá na graduação e tudo mais. E aí, preciso aprender isso, só que eu não tenho quem possa me ensinar. Aí tu vai ver ChatGPT pode te ensinar. E é exatamente isso, você tem que treinar todos os dias. Só que, não sei, mas não tenho mais criatividade pra tentar, sabe, alguma coisa. A Poraiguá consegue fazer isso pra você, entendeu? A gente tem vários trilhas, né, de exercício e tudo mais, coisas assim, do simples até coisas super complicadas, sabe? Você pode ir testando o seu conhecimento ali. É sobre pegar, assim, nossa, como é que eu resolveria esse problema? Tem um problema assim na tua casa que tu quer resolver, tipo, sei lá, eu não consigo ler todos os e-mails. Aí, sei lá, algum maluco pode pensar, cara, e se eu automatizar essa leitura de e-mail, sabe? Alguém já pensou nisso e alguém fez. E tem gente até que faz dinheiro com essas coisas, sabe? Resolve problemas dos outros, basicamente. Então, você tem que tentar fazer isso. Tipo, pensa no teu dia a dia, coisas, mesmo que simples. Como é que o Python pode me ajudar nisso, sabe?
E se for uma coisa muito grande, que todo mundo tem essa dor de cabeça, pode até vender esse produto, entendeu? E assim que a gente fica rico, aliás. Tem muito código na internet também, galera. Tem muito código na internet já pronto. Uhum. Tem. Fala, fala. Ah, tá. Eu não sei, pode ser um pouco cedo para falar isso, mas, tipo assim, vale até a gente vai até falar um pouco a pena sobre como, né? Seria um uso de IA apropriado, né? Aproveitar essa oportunidade. Né? Às vezes tu precisa saber só como tu, digamos assim, traduz algumas coisas de uma linguagem para outra, em termos de sintaxe. E não a questão do pensamento. Às vezes sim, às vezes não. Não, a Rainha não entrou nesse caso hoje, mas acho que o Ian vai entrar no próximo aula, que seria a questão de paradigmas. Mas isso é para outra aula. É muito bom usar, por exemplo, usar IA, por exemplo, para você ler uma documentação, entendeu? Que é algumas coisas, né? Não é o caso do Python, acho que depende da biblioteca do Python. Tu pode ter uma documentação um pouco complicada de ler, entendeu? Uma coisa muito técnica, esse tipo de coisa. A IA ela pode ser muito boa para isso. Não use ela muito para escrever código, assim, pegar o código machucado e cuspido, porque pode dar besteira. Alguma hora, se você for trabalhar com alguma coisa, pode dar muita besteira, então não recomendo. É verdade. Mano, assim, cara, tem uma história que eu conto assim. Eu tinha que entregar um trabalho pro meu professor, né, orientador. Aí o que é que eu fiz? ChatGPT, como é que eu faço isso? Porque eu não conseguia subir uns arquivos e tudo mais. Eu pedi ChatGPT, me ajuda, por favor. Aí ele criou um código lá pra me rodar usando o Git, que é uma ferramenta que você sobe arquivos pra nuvem, sabe? Enfim, aí eu peguei assim, super confiante e só copiei. Cara, ele apagou tudo que eu tinha. Isso era tipo 1 da manhã. Você não Puta, sabe o quanto que eu chorei, porque eu tinha uma reunião tipo às 9 da manhã pra entregar tudo aquilo. Mano, eu fiquei. E o pessoal confunde muito, o pessoal confunde muito no tempo atual, que é IA é uma ferramenta, não um programador. O pessoal criou, o Exatamente. pessoal criou esse negócio de vibe coding, que, na minha opinião, sério, minha opinião, sincera opinião é só preguiçoso querendo ganhar dinheiro em cima de uma tecnologia nova, emergente. Exatamente. Porque vibe coding, esse termo é novo, mas essa prática existe há muito tempo. Tem um site chamado LeetCode, tem um monte de sites que programadores postam certas soluções para código simples, que o pessoal só copiava e colava. A única diferença da IA é que agora a IA ela consegue ou escrever para ti, ou ela consegue gerar o código para ti. Então, verdade. o que se deve ser feito de verdade? Cara, é aprimorar o teu conhecimento computacional, pensar como um computador de fato pensa, melhorar o teu conhecimento sobre como um algoritmo pode ser mais eficiente. E ter o que a gente chama, isso é hard skill, cara. É trabalhar tuas hard skills, trabalhar tuas linguagens, teu conhecimento técnico, entendeu? Peraí, que eu falo uma coisa, recomendo o último programa Roda Viva com o neurocientista Miguel Nicoleles. Ele fala uma coisa muito legal sobre IA na modernidade. Detalhe, ele trabalha com IA há mais de 30 anos. Cara, eu vi esse Roda Viva é muito interessante. Eu sou fã do Nicoledes, olha. Sou Esse fã cara, mesmo. esse cara é foda. Pra quem não Também, conhece o Nicoledes, ele é um cientista que ele estuda a parte de IA e parte de cérebro, né, se não me engano. Esse E cara são tem uma duas coisas muito relacionadas, né? ele Muito tem assim, relacionadas. uma história incrível, estuda IA, estuda sobre a parte humana, porque a IA, ela é muito falada justamente porque, assim, eu comecei a ler um livro, eu fiquei maravilhada sobre como as pessoas de psicologia, a galera de matemática e tudo mais, e estatística, se entrelaçou para criar um conceito de IA. Isso foi na época, nossa, 1900 e bolinha, sabe? A gente, tipo, era muito amigo da área de psicologia, porque nem eles conseguiam entender o que era o cérebro humano, entendeu? Então, os matemáticos e os estatísticos começaram a chegar junto nesse barco. E se a gente tentasse entender o cérebro e fazer um cérebro artificial? Porque se eu quiser imitar um ser humano, eu tenho que entender como é que ele funciona, né? Isso a gente nem sabe às vezes. Então, nossa, é um livro incrível, assim. Esse cara, se vocês quiserem, deem uma lida sobre ele, sobre o que ele fala, sobre IA, sabe? Ele é incrível, esse cara, de verdade. Tem também as teorias sobre as redes neurais também, né? Que elas, tipo, Uhum. tem muito essa questão, tipo,
de como é que seria, digamos assim, que o cérebro funciona, né? E tu vai entrar em vários outros conceitos, tipo, tem grafo, Sim, tem a parte de é, matemática discreta, né? entrando numa metafísica assim louca, falta ficar doido assim ouvindo isso, mas é É, muito legal. Pra quem gosta dessa parte assim de racionalidade, é muito divertido. tem a parte de filosofia também, né? E isso Ética e moral. É muito é bom falar sobre isso. exato. É isso que eu gosto dele, Thaleson, sabe? Ele fala que ela nem tem nem artificial, exatamente isso, sabe? Assim, Pois é, claro, tem visões diferentes. Ele pensa do jeito que eu penso igual. Ele fala, gente, que a IA, ela não é uma inteligência de verdade porque ela não pensa. Ela é só um cálculo de estatística, entendeu? É isso que ele defende. Sim, é verdade. Tem pessoas que defendem o contrário, né? cara, para mim, IA é só propaganda, porque o verdadeiro nome da inteligência artificial hoje deveria ser máquina probabilística. Pois é, isso que ele pensa também. Uhum. Mas assim, é bacana, né? Tipo, a gente nessa 2025 falando tanto assim de IA, como antigamente não falava, né? Parecia um tabu assim só de gênio. Chegava a ser bizarro, assim, sabe? A verdade é que tem um o que a gente fala, né, dentro que, tipo, Ele dentro da. falou isso que eu Vamos, não. vamos botar, tipo assim, dentro da ciência da computação, né, que IA é um termo muito guarda-chuva, né? É verdade. Muita Então, coisa. então, por exemplo, gente, tipo assim, IA ela tá dentro de outra coisa também que chama de ciência de dados também, né? Porque, tipo assim, o que acontece é que a IA ela vai pegar um conjunto de dados e a gente vai treinar um modelo, né, que na verdade aí ela cai dentro de outra coisa, que é LLM, que é modelo de linguagem inteligente. E aí vai ter IA generativa, tem IA de uso específico, basicamente. E aí, Exato. basicamente, o que acontece é que, na verdade, IA é um termo muito amplo, né? Não é uma coisa que a gente consegue definir de uma maneira. Não tem uma definição bem dita. Essa que é a verdade, não tem uma definição bem dita. Pois é. Cara, eu posso rapidão comentar aqui um negócio envolvendo aqui o nosso curso. Ó, gente, eu já terminei, já faz um bom tempo aqui, o GitHub para vocês fazerem os desafios. Eu não sei se tinha gente que está aqui agora que não estava antes, mas eu vou reexplicar aqui para esse caso. Como é que funcionam os desafios? Os desafios são enviados lá para o nosso GitHub, vocês leem o desafio e vocês têm até 4 dias para enviar para a gente. Aí vocês criam uma pastinha criam uma pastinha com a solução do desafio de vocês. Até coloquei lá um vídeo que ensina como é que tem que fazer. Aí vocês enviam a solução de vocês para a gente. Entendeu? Não vale copiar do amiguinho, não vale tudo bem? Não vale copiar do ChatGPT, até porque vocês não vão estar enganando a gente. Se vocês estiverem copiando, vocês vão estar enganando os outros. Vocês vão estar se enganando, no caso. Mas o que acontece? Só vai ter direito eu vou mandar aqui o link. Só vai ter direito ao certificado de conclusão, certificado de participação, quem enviar os 4 exercícios dentro do prazo, tá bom? Se estiver fora do prazo ou acabou o curso, não recebe mais, tudo bem? Vou enviar aqui o link. Exato. Podem dar uma lida lá. Desde já está liberado. Vocês têm 4 dias. A data de entrega vai ser para dia 9. Vai ser no sábado. Data de entrega máxima é no sábado. A gente pode até fazer um live coding, fazendo o código certinho e tal, todo mundo junto e conversando, tudo bem? Mas aí eu vou jogar lá a enquete no grupo e vocês decidem se vai rolar ou não. Vamos fazer um café virtual, né? Fazendo o código. Sim, ia ser legal. Uma live no Twitch, Cara, fazendo, na Twitch. né? Tá, bora lá agora. Pra não perder muito tempo. Eu tenho aqui 3 códigos que a galera mandou, do Davi. Naisa ou é Naísa? Acho que é Naisa, né? Tipo, você falar errado. E do Luciano. Bom, o Davi, ele criou as variáveis alt e peso, né? Float, perfeito. Só se atentem de fazer isso aqui junto, tá? Não sei se foi, acabou mandando sem querer assim, mas tem que estar juntinho assim, ó. Tá? E aí, input, tá, beleza? Digite sua altura, digite seu peso, perfeito. Aí, peso, dividido por altura vezes altura, perfeito. Aí, printar, né? O seu MCE, perfeito.
NISA, ok. Float, perfeito, float. Printou o peso para a pessoa ver, legal, printou a altura. IMC, peso dividido por altura vezes altura, perfeito. E printou IMC, perfeito. O Luciano, ele fez em pseudocódigo, né? Acho que é Portugal esse aqui, né? Escreva, digite seu peso, aí guardar o valor peso, escreva a altura e guardar a altura. Aí tu colocou em calcular, peso dividido por altura ao quadrado. Perfeito. Guardar MC e imprima seu MC, entendi. Tá, você pode. Olha, como é a primeira aula, tudo bem fazer por Portugal, tá? Perfeito. Mas depois, se vocês não conseguirem fazer alguma coisa, tentem em casa mesmo. No caso, já estão em casa, né? Tentem depois, sabe? E também tentem fazer a atividade que o Ian fez pra vocês. Tá muito legal. Muito bacana mesmo. E não vai ser fácil. Vou logo avisando que não será fácil. Perfeito, galerinha. Vamos lá. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Operadores, aritméticos, vocês fizeram agora. Relacionais, maior, menor, para comparação, né? E os valores lógicos, quando você quiser que dois valores deem true, ou pelo menos um tem que ser true, ou not, que você vai negar. Estruturas condicionais. Bom, são expressões lógicas ou relacionais que podem ser satisfeitas ou não. Por exemplo, lembra do exemplo que eu falei, que eu tenho uma idade igual a 18, e a carteira de habilitação, colocar habilitação igual a true. Colocar assim. Aí, eu queria saber se essa pessoa poderia dirigir. Bom, se eu tenho mais 8 anos e a carteira de habilitação, eu consigo dirigir, perfeito? A estrutura condicional é justamente isso. Você vai ver se algo é satisfeito ou não. Um exemplo aqui também, se você tem 18 anos ou mais, você pode tirar sua carteira. Então, satisfazer a condição significa dar um true. A função para uma condição é essa aqui, tá? If. Essa é a palavra reservada para ela, if. Vou dar um exemplo aqui. Como nós fizemos, fazer idade igual input. Eu vou receber uma idade, né? De uma pessoa. Digite sua idade. Agora, se a idade que eu vou receber for maior que 18, aí eu posso pintar para a pessoa. Vou usar a função print, que é para receber algo na tela, né? Pode tirar. Certo? Ó, eu vou colocar minha idade, que eu vou colocar, por exemplo, 15, que é menor que 18. Vai dar erro. Por quê? Porque não satisfez o meu if. Certo? Não foi satisfeito. Eu não tenho uma idade maior que 18. Se eu colocar agora de 20. 20. Oxe, deu erro. Deu erro. 21. Ah, claro. Nossa, me perdoe. Lembra que eu falei que tem que colocar uma reserva aqui de forma de receber um valor? Como eu não tinha passado que é um inteiro, ele recebeu como se fosse uma string. Então, não tem como comparar uma string com um número inteiro, né? Erro meu. Só pra testar você. Só pra testar, tá? Agora sim, eu recebi um valor. E esse valor é um inteiro. Que vai ser guardado na variável idade. Se, if, em inglês, se essa idade for maior que 18, vou printar, você pode tirar sua carteira. Perfeito. Agora, algo que a gente tinha lembrado antes, e eu quero ver se você já entendeu. Se eu colocar 18, o que vai aparecer aqui na minha tela? Quero que você responda para mim. O que vai aparecer aqui para mim? Algum erro, porque está dizendo que é maior e não igual ou maior a 18. Perfeito, exatamente. Ele não vai funcionar. Porque eu tô falando que você tem que ser maior que 18. Agora, se eu colocasse maior ou igual, perfeito. Aí sim ia dar certo. Ou é um número maior ou um número igual.
Então, sempre se atentem a esses valores aqui, tá? Para quando vocês forem fazer. Senão, não vai ser satisfeito. Agora, if e else. Deixa eu colocar aqui. O if, como eu falei, em inglês é se. Ou seja, se algo acontecer, então isso, entendeu? O else vai ser quando aquela condição acima não for satisfeita. Se eu não conseguir satisfazer isso aqui, se isso aqui não der true, se a minha idade não for maior ou igual a 18, então vai cair aqui no nosso else, certo? No nosso caso, não consigo tirar sua carteira. Vou dar de novo. Colocar uma idade que seja menor que 18, 17. Não consigo tirar sua carteira. Porque essa condição aqui não foi satisfeita. Ok? Agora, nós também temos, além do if e do else, nós temos o edif. O edif, ele vai estar aqui no nosso meinho. Vai ser esse bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar criar uma coisa aqui. Eu vou colocar um negócio maior. Maior ou igual a 18. Deixa eu ver. Pronto. O que acontece? O que eu fiz? Eu tenho a condição if, ela sempre deve vir acima, é a primeira, tá? Se não dá erro, if. O edif é como se fosse outra tentativa de condição. E o else é caso você não satisfaça nem o if, nem o edif, certo? Então, se a minha idade for maior ou igual a 18, eu tiro minha carteira. Tentar de novo. Não precisa colocar if, tá? Não é assim que funciona no Python. É edif. Ou, se a minha idade for igual a 17, próximo ano eu posso voltar lá para tirar minha carteira. E else, se não for nem 18, nem 17, então eu não consigo tirar sua carteira, entendeu? Isso aqui é só para falar alguma coisinha mesmo para a pessoa, tentar calentar ela. Então, se a minha idade for igual a 17, exatamente igual a 17, ela vai falar que próximo ano você volta aqui, ok? Exemplo aqui, outro exemplinho aqui. Se a hora for maior ou igual a 6 e end hora menor que 12, ou seja, se for tanto isso aqui quanto isso aqui, bom dia. Ou se a hora for maior ou igual a 12 e a hora menor que 18, printar está de tarde. Ou se a hora for maior ou igual a 18 e hora menor que 0, printar boa noite. Else, ou seja, se for depois de meia-noite, vai dormir. Certo? Alguma dúvida, galera? Dúvidas, dívidas? Não, ok. Não também. Ok, perfeito. Vamos lá, então. Vamos falar aqui um pouquinho sobre indentação. Vocês perceberam, né, que quando eu escrevi, eu peguei e coloquei esse textinho um pouquinho mais para a direita, né? Bom, isso aqui nós chamamos de indentação. O que acontece? A indentação é o espaço equivalente a um tab. O tab é esse botãozinho aqui, tá? Tab. Que você vai colocar para o código estar alinhado à sua condição. Ou seja, tirar isso aqui. Deixa eu só comentar isso aqui. Isso aqui é um comentário, tá? Quer dizer que essa linha aqui não vai ser lida pelo meu código. Só não vai ser lida mesmo. Tá. Um exemplo aqui. Se eu colocar a minha idade maior que 18, né? Eu vou conseguir printar isso aqui. Por quê? Porque tudo que tiver dentro dessa indentação, aqui, tudo que tiver aqui, ó, indo aqui, deixa eu colocar A, B, isso aqui tudo vai estar aqui dentro da minha condição. Agora, se eu tirar a indentação, isso não vai estar dentro. Vai ser só uma outra linha igual. Por exemplo,
Deu erro aqui, peraí. Deu erro por causa disso aqui. Ele não vai deixar. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Print. Parabéns. Só colocar parabéns nele. Parabéns. Você tem 18 anos. Você pode ser preso. Enfim. Colocar aqui 17, né? Não, 16. Se eu colocar 16, eu não vou conseguir printar isso aqui por causa que não tá dentro da minha condição. Mas eu printo isso aqui. Justamente porque não tá dentro, entendeu? Da indentação. Não satisfez a condição. Então, se você quiser que apareça algo só depois que a condição for feita, tem que identar. Tem que estar dentro da sua condição, ok? É como se ela encapsulasse tudo. É como se ela pegasse e guardasse tudo aquilo ali. Tudo que tá depois daqui, dessa indentação aqui, desse tab, vai ser eu que vou chamar. Se não tiver, não é problema meu, entendeu? Pensem como se fosse filho dela. Se der um true aqui, se satisfazer, eu chamo esse aqui e chamo esse aqui. Agora, se não tiver, não é meu filho, não é meu problema. É tipo isso. Basicamente. Não. Um exemplo aqui. Se a passagem é maior ou igual a 2,5, que é agora a passagem, meia passagem, né? Print, você paga meia passagem. Certo? E você consegue andar de ônibus em dia de semana. Também você tem um print aqui, você pode pagar a passagem inteira. Você pode, não quer dizer que pode. E else, se você não tiver 2,30, você não consegue andar de ônibus em dia de semana. Só domingo, né? Que é de graça. Ok? Então, sempre pense na indentação. Se eu quiser que apareça algo quando isso aqui for satisfeito, dá um tabzinho, dá um espacinho, e aí você coloca tudo que você quiser aqui dentro, ok? Agora, o último exemplo para vocês gravarem, tá? Deixa eu colocar aqui. Como a gente já tá acabando o nosso horário, eu vou colocar só uma questão. Eu tinha feito 3. Vou colocar só essa aqui, ó, para vocês, tá? Ela é simples, então vocês fazem rapidinho, mano, eu sei. Vocês são inteligentes. Já percebi isso, vocês sabem bastante já. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho aqui. Você vai ter que pedir ao usuário 3 valores, tá? E dizer se pode ser um triângulo. O que satisfaz um triângulo? Não sei se vocês lembram disso, isso é uma coisa lá da escola, sabe? Ah, como é que eu faço um triângulo? Ah, você tem que ter o lado A, mais o lado B tem que ser maior que o lado C. E o lado A mais o lado C tem que ser maior que o lado B. E o lado B mais o lado C tem que ser maior que o lado A. Isso é coisa... Nossa, isso aí eu acho que é 7º ano que a gente dava, enfim. Se isso foi satisfeito, se satisfez isso aí, depois disso aí você pode dizer qual é o tipo de triângulo. Tem o equilátero, né, que é os 3 lados são iguais, tanto A quanto B quanto C. Os isósceles, que são só 2 lados iguais. E o escaleno, que é tudo diferente. Então, vocês vão receber 3 valores inteiros, né? Vocês vão ver isso aqui, se é satisfeita essa condição aqui, se todos eles aqui são satisfeitos. Depois que é satisfeito, só depois, vocês podem dizer se é equilátero, isósceles ou escaleno. Ok? Façam aí, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, não tenham medo. Depois eu vou fazer para vocês verem se está tudo correto, tá? É isso. Bom, se quiserem, podem usar inteiro ou float. Qualquer um serve, mas para facilitar, pode usar float, sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui, dúvidas? Alguém com dúvida? Acho que ainda não, agora tá deve fazer exercício. Beleza. Se tiver muito pequena a letra, tá? Podem avisar que eu aumento aqui. Foi o que eu pensei agora, nunca mais eu usei triângulo pitagórico, né? Vou fazer isso todo dia antes do Enem, mano. Traumas. Ei, era bacana a matemática, eu gostava. Não, matemática eu gosto, porque eu não gosto do Enem. Mano, eu também não. Depois que eu saí do Enem, eu percebi que eu gosto de estudar. O que eu não gostava era daquilo, entendeu? Esse é o foda do Enem, isso é foda. É Eu não verdade. gosto de estudar alguma coisa, mano. O negócio é aquela caixinha que tinha que ficar, mano. Te dá um monte de coisa que a gente não ia usar depois.
literalmente. Não sei Não tem, vocês, não. mas, nossa, química pra mim era. Olha, Eu sou de não escola vou. pública, né? Então era Bem, complicadíssimo. Complicadíssimo. cara, não vou falar tipo, a gente não vai usar tudo, até porque muitas das coisas que eu aprendi no ensino médio, eu estudei em escola pública, então eu fiquei uns 4 anos repetindo o vestibular. Isso foi o que eu estava estudando para medicina. Aí, Caramba! é, Mega? a minha nota do ano que eu passei em ciência da computação, se eu tivesse me inscrito na UFPA em medicina, eu teria passado. Caralho, mano. Já Pois pensou em é. apurar para cirurgiões? É, seria engraçado. Aí o que acontece? Muito do conhecimento que eu adquiri ao longo do vestibular, por exemplo, química, física, matemática, até mesmo literatura, história, sociologia, tudo isso, eu ainda acho uma formazinha de usar. O que eu não gosto é daquela sensação de eu tenho que estudar aquela caixinha de novo, porque tem alguma coisa ali naquele meio que eu não sei fazer e ninguém quer me falar o que é. Isso me deixava angustiado, cara. Caramba. Vocês lembram que em química tinha uma matéria, eu acho que era lá no segundo ano do ensino médio, que era para nomear coisas. Igual cálculo estequiométrico era bacana, e Era química química orgânica. orgânica. É, Era era química sei lá o orgânica. que, no butio, sabe? Eu gostava muito disso. Você via, batia o olho, você tinha que descobrir, né, o nome do composto lá. Eu lembro que tinha uma parada parecida em biologia, mano, que era taxonomia, meu Deus do céu. Nossa senhora. Era cada nome bizarro, mano, que eu, meu Deus. Eu gostava de química, era bacana. É mesmo? Fez letras de quê? Nossa, que louco. Caramba, Eu letra, fiz, né? Mano, eu eu respeito fiz, muito as letras, cara, na moral. eu acho muito importante, mano. Eu acho que a gente tivesse mais coisas relacionadas, tipo, nos colégios, né? Assim, né, eu vim de escola particular, não sei como é que é escola pública. A questão, eu sei que escola pública, se eu não me engano, tem mais atividades extracurriculares. É bacana, espanhol na UFSM, depois língua portuguesa legal. A Nossa, que minha louco. irmã, ela estuda letras de língua portuguesa, assim, às vezes eu vejo, eles aprendem latim. Cara, é Nossa. é coisa de Meu, doido, assim, sabe? Mas é É, muito bonito. Eu ia estudando assim, ela quase cara, a cabeça dela. eu gosto muito de letras porque eu sou viciado, eu sou um cara viciado em história, eu sou viciado em história da humanidade. É, E com Gustavo? a história da humanidade, quando tu estuda a história da humanidade, tu vê um aspecto de que nada morre, as coisas evoluem. E uma dessas coisas é a linguagem, cara. A Sim. linguagem tem umas pegadas que tu fica tipo, nossa, explodir a cabeça. Eu amo a parte histórica de etimologia, sabe? Uhum, Eu acho isso incrível. Mas enfim, muito bacana. E sabe uma coisa, Luciano? Gramática, linguagem tem muito a ver com computação, sabia? Tem um cara que a gente estuda muito, que aliás ele é um dos pais da linguagem, é o Thomas Chomsky. Acho que tu deve conhecer. a Ele é gente tipo o pai da. tem Ele é um dos pais da computação, sabia? Porque com ele nós conseguimos. Ele é meio que um precursor, assim, das IAs LLMs, né? Que são as Large Language Models, são linguagens de grande modelo, né? Aquelas que conseguem escrever, como o ChatGPT. Então, esse cara, ele, assim, ajudou muito os estudos da parte de linguagem, gramática e também de computação. O Alan Turing com ele era tipo best friends, claro, que eles são de épocas diferentes. Mas o estudo do Alan Turing com o Chomsky, assim, eles fizeram uma parte muito, muito crucial para a IA, sabia? É interessantíssimo, aliás, é uma matéria muito difícil. É uma das mais difíceis da graduação. cara, sim, eu tô dando ela agora. A gente está estudando esse cara e o nome da matéria, podem procurar na internet, linguagem Linguagem autômata, mais. linguagens formais e autômatos. Isso. linguagem mais Eu autômatos. vou digitar aqui porque é um pouco longo Essa, mesmo, né? essa matéria é o É incrível. capeta, mas, tipo, ela ensina, só para entender, ela usa a teoria desses dois caras para te ensinar a fazer um computador que identifica padrões. Que, por sinal, é por isso que existem as palavras reservadas. Porque essas palavras reservadas são o quê? Elas são um aviso para o teu computador de que a próxima palavra ela vai ser alguma coisa diferente, entendeu?
Tipo, quando tu coloca um if, tu tá informando pro teu compilador, ou seja, pro teu computador, que aquilo que vem depois é uma condicional e vai seguir um padrão específico, entendeu? Por isso que existem palavras reservadas. Se eu não me engano, o Python tem 37 palavras reservadas. E Uhum. é assim que funciona uma linguagem. O cara é tão incrível que é só por causa dele que a gente consegue criar linguagens de programação. Exato. Esse cara é um pai, literalmente. Eu vou dar um exemplo bem básico pra você se conseguir, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não tá vindo. Enfim, tipo, se você tiver um if, né? E, assim, quando você coloca um if, ele espera que você escreva alguma variável, né? Tipo, idade. Mas se você quiser if print, ele vai dar erro. Entendeu? Porque ele não espera um print dentro de um if. Não faz sentido, né? Como é que eu vou ter uma condição e depois printar uma coisa? Aí ele dá erro. É justamente por causa desses caras aí, sabe? Eles conseguiram criar uma máquina que ela consegue, a partir de um valor, esperar alguma coisa. Se for algo fora disso, ela mostra um erro, né? Enfim. É. Mas assim, E, olha, o e aí Luciano que falou sobre o jogo da imitação. aquele Filmaço. filmaço, incrível. Um dos filmes obrigatórios para quem estuda ciência da computação ou quem estuda qualquer área da TI. É um dos filmes obrigatórios. Exato. Todos os pais eram matemáticos, sim. Esse filme é maravilhoso, olha. A história do Alan Turing. Sério. É o pai da computação, aliás. O papai. Cara, eu acho que os filmes obrigatórios. A gente tem que fazer uma lista, sei lá, de filmes obrigatórios para computação. Para mim, até agora eu tenho três. A minha tríade é Mr. Robot. Ele não ensina sobre programação, mas ele ensina sobre como, de fato, o que é um hacking, como é que os sistemas funcionam por baixo. Matrix, Matrix é porque bom. ele quis. Porra, Matrix é tipo. Nossa, é incrível. E o jogo da imitação. O jogo da imitação é como tu resolve problema. Como é que tu tem que seguir uma lógica de resolver um problema que outra pessoa criou para não ser solucionado. Cara, eu acho isso tão incrível, é tão. Nossa, eu tô apaixonado aqui, gente. Desculpa, me empolguei. Desculpa mesmo, eu estou me empolguei também. Ai. Que Caraca, Gemini. olha esse link, Tá olha esse bacana. link, olha esse link, olha esse link. Tô vendo, caramba, legal. Vou dar uma lida. Eu tô lendo aqui, cara. Pois é, acabei de ver que a alegoria trans, cara, realmente é uma Matrix, por mais que seja tudo isso, que a gente possa interpretar dessas outras formas, ela é uma alegoria trans, né? Até porque as duas criadoras do filme são duas mulheres transgênero, né? E elas usaram o filme para fazer essa alegoria sobre ser uma pessoa, ser um tipo de pessoa, mas ter que performar como outra em um mundo que tenta encaixar todo mundo em moldes. É interessantíssimo. Caramba, complexo. Complexo demais. É, Recomendo a pílula vermelha. porque se ficar na azul, a ignorância é uma bênção. Tem uma vez. Ai. Ó, eu recebi até agora só o código da NASA. Cadê a galerinha? Ei, gente, bora lá, bora participar, pô, bora participar. As coisas têm a ver com o nível da IBM, usuário e administração legal. Bacana, bacana. Sim. Manuais técnicos da IBM. Vou deixar aqui até. Nossa, já deu mais um minuto. 21h51, tá? Alguém tá com alguma dúvida? Eita, Davi mandou aqui o dele. Aí, ó, Bravo, pode usar aqui, ó, pode usar. bravo, bravo. Olha, se vocês quiserem mandar aqui com a gente, alguns filmes que vocês dizem que tipo, é obrigatório para todo mundo da tecnologia falar, pode mandar aqui também para a gente poder trocar um papo aqui até o tempo limite. Estamos aqui, gente. Vamos conversar, né? Às vezes nem conversa, cara. É bizarro, assim, como. Ainda mais na pandemia, né? Nossa senhora. Eu quase fiquei doida. Cara, na pandemia, eu fiquei meio doido. E coloca a parede. Não, foi nesse nível, foi nesse nível, foi nesse nível, não vou mentir, não. Não vou mentir, foi nesse nível.
A Piratas do Vale dos Silícios é incrível. A rede social também é. Tu falou nisso, eu lembrei da rede social. Os dois filmes são incríveis. Para quem não sabe, deixa eu ver aqui rapidão. Piratas do Vale do Silício. Já ouvi falar Piratas do Vale do desse... Silício é um filme de 99. É um filme de 99. Caramba! Ó, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê o nome? Ele tem na Prime Video esse filme. Bacana. Vou procurar. Cadê aqui? Pirates of Silicon Valley. Deixa eu aqui traduzir. Vou ler rapidão a wiki aqui. Cadê aqui? É um filme feito para a televisão, pela TNT, escrito e dirigido por... O filme começa nos 70 e termina em 97, após o retorno de Steve Jobs ao comando da Apple, passando pela demissão em 1975 da própria empresa que ajudou a fundar, por John Sculley. Cara, esse filme, esse filme fala como as grandes empresas funcionam e como elas cresceram e ficaram tão grandes. E outra coisa, eu gosto muito de indicar também a rede social do criador do Facebook. Não por ser um filme que fale sobre como fazer código e tal, mas tipo, o código que tu tá fazendo vai ter algum impacto social. Tu pode não ter planejado, mas vai ter. E como é que tu vai lidar com ele? Porque quando o criador do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, criou o Facebook, ele tinha um pensamento específico para o Facebook. E esse pensamento acabou sendo completamente alterado ao longo do filme, que é completamente alterado ao longo da história do Facebook, a ponto de impactar toda a convivência humana. Existia um período da convivência humana antes do Facebook e depois do Facebook. Entendeu? É verdade. É verdade. Agora, tipo, assim, pensando, né, na galera que criou, né, a galera da OpenAI que criou o ChatGPT, eu não achei que eles pensariam na grandiosidade que acontece hoje, né, em volta dele. Pois O é. número de pesquisas. Minha pesquisa, por exemplo, envolve o ChatGPT todinho, sabe? A gente pesquisa muito com o ChatGPT, como ele reage, sabe? Aliás, é muito bacana tu ver a história da galera que trabalhou e aprendeu muita coisa, sabe? O ChatGPT, ele nasceu depois de uma grande descoberta, sabia? Foi de alguns autores, eu acho que foi do Google, que criaram um artigo chamado, se eu não me engano, Economia da Atenção. Eu esqueci, é em inglês, eu sei disso. Acho que é a economia da discussão que eu já ouvi falar desse artigo. É alguma coisa assim. Enfim. E aí que eles simplesmente descobriram uma nova forma de fazer com que as IAs trouxessem respostas, sabe? Eles criaram uma tecnologia chamada Transformers. Que, aliás, é por isso que tem o T, né? Do ChatGPT. O GPT, que é Transformers também. É assim, é incrível. Incrível, 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 incrível. Eles tiveram uma sacada de gênio, sabe? E aí todo mundo ficou assim maravilhado com esses caras. Começaram a usar. Isso. Exatamente, esse que é o negócio que eles criaram lá. É incrível, assim, sabe? A forma como eles pensaram, porque era uma forma diferente, custosa e tal, custava muito. Eles simplesmente simplificaram todo o trabalho, que era um trabalho, aliás, complexo, né? Sejamos sinceros, apesar de estar simplificado, é complexo demais. E aí que, depois disso aí ter ido mundo afora, sabe? Esses caras hoje estão ricaços. Mudaram a computação e a parte de IA. Se eu não me engano, esses caras não saíram do Google. Vejam, somos expostos a tanta informação sobre tantas áreas de conhecimento que fica difícil de assimilar e gravar na memória para que possamos fazer conexões simples. Então, nos deparamos com informações com meias-verdades que nos induzem ao erro. Cara, pois é. E é justamente isso que a gente tem que pensar. Eu estava conversando com um professor da UFPA e justamente sobre sociotecnologia, que é o impacto social que a tecnologia tem, sabe? Tipo, quando tu cria um aplicativo, digamos assim, que mostra em quais pontos, tem até um aplicativo desses, que mostra quais pontos de Belém alagam mais, que se não me engano o nome do aplicativo é Belém Alaga,
Adivinha qual foi o ramo de mercado que mais utiliza esse aplicativo? Ah, É o ramo hoteleiro. Sabe por quê? A galera, o pessoal da de imobiliária, porque isso aí aumentou e diminuiu muito o preço de muitas casas em Belém. E faz eles sentido. usavam isso exatamente. Ou seja, toda a solução, por isso que os programas que a gente usa no mercado eles são chamados de soluções. Porque eles são feitos para solucionar um problema. A gente tem que ter isso em mente. Qualquer ferramenta, qualquer coisa que a gente faça, ele vai ter o poder de solucionar algum problema. Já debateu o horário, bora concluir aqui a aula. Flávia, falta Sim. alguma coisa? Bora terminar isso aqui. Só dar uma olhada aqui na galera. Ver aqui como é que eles fizeram. Bora ver. Eu tenho um código aqui da NICE. Tipo, se chamar de NICE foi errado. Mas eu acredito que seja isso. Por favor, me corrija se tiver errado. Tá. Tu recebeu aqui um input, né? Ok? Inteiro, certo? Usou inteiro. Lado A, lado B e lado C. Ok. Se o lado A for igual ao lado B, equilátero, se o lado A é igual a B, ou B igual a C, ou C igual a isósceles, e o outro escaleno. Tá, o teu Eu, tá eu metade havia, certo. eu havia depois mandado outro código corrigido. Ah, tá, perfeito. Consegue mandar aqui pra mim agora? Eu mandei aí no chat. Deixa eu. Tem também. Vou mandar novamente. Ah, achei. Ok, ajustado. Perfeito. Ah, agora, beleza. Comparou, né? A igual a B igual a C, ok. E, certo, A mais B, mais C quer dizer igual a B, ou falando igual, maior que B. E B mais C maior que A, perfeito. É um triângulo, correto. Aí depois disso, né, tu indentou. Se A igual a B e A igual a C, printar equilátero. Ok. A igual a B, ou B igual a C, ou C igual a A. Isósceles, ok. E o outro escaleno, perfeito. Nota 10. Nota 10, 10, 10. Agora o Davi. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Ah, tu colocou float, beleza. Digite um lado, outro lado, último lado. Se o lado A, acho que ficou aqui. Por que ficou um lado aqui? Acho que não precisava disso aqui. Acho que deve ter colocado sem querer. If A mais B maior que C, ok. Ele pode ser um triângulo. Perfeito. Se A igual a B igual a C, ok, equilátero. Certo. Ok, B. Ah, tu colocou também o diferente, né? Ah, perfeito. Não precisava, mas se tu quiser colocar, perfeito. Isósceles e o outro escaleno. Perfeito. Else não pode ser um triângulo. Perfeito. Legal, tu colocou caso alguém coloque algo que não funcione, né? Para que teu código não dê erro, tu colocou um else aqui. Perfeito, gostei. Agora o Vinícius. Print, digite os lados do seu triângulo. Aí, ok, tu printou, depois colocou o input, né? Também com float. A, B e C. Comparou eles. Ok. Se A igual a B e B igual a C, equilátero. Ok. A diferente de B e B diferente de C e C diferente de A é escaleno. Tá, deixa eu pensar em relação a isso aqui. Porque faz sentido, sim. Deixa eu ver aqui. Isósceles. Tu trocou, né? Ah, legal, gostei. Em vez de tu colocar como else, tu colocou. Tu pegou e fez a comparação de que todos fossem diferentes. Ah, legal, gostei. Bacana. E else, caso algum seja igual, né? Isósceles. Perfeito, gostei. Else, seu triângulo não existe. Perfeito, olha, gente, gostei muito. Rayane, acho que Hum, vale a pena a gente comentar uma coisa no último aí do Vinícius. Ele botou, né, o A, o B e o C em maiúsculo. E eu acho que tu não comentou isso, mas eu vou comentar. Verdade. Que é o seguinte, gente. A gente tem um outro conceito chamado constante. E verdade. o constante é basicamente o seguinte: a gente tem um valor que ele não pode ser alterado. Ele é atribuído, aqui, ó, que nem o Vinícius está fazendo, e ele não pode ser alterado depois. O que que acontece no Python? Isso daí depende, né? Isso varia um pouco
a questão da Linguagem por sintaxe. linguagem. Por exemplo, eu vou digitar aqui um exemplo. No JavaScript é const, né? Aí tem const constante, por exemplo, né? Pode ser igual a 5, né? Eu não lembro como é no Java, mas no Python, né? Que nem o nosso colega Vinícius botou aí, é dessa forma aqui, ó. É basicamente o nome Aí, da variável com tudo maiúsculo, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. A gente não usa muita constante no Python, sendo bem sincero, assim, dessa forma. Mas vale a pena vocês saberem isso daí, porque também pode ser uma boa prática, né? Como a gente fala. verdade, verdade. Ó, o que o Mário falou? Quando você coloca uma variável minúscula, beleza, você pode mudar essa variável, entendeu? Se você quiser mudar ela depois, ela muda perfeitamente. Agora, quando você coloca ela maiúsculo, ela é uma variável, continua sendo, só que ela é uma constante. Por que ela é constante? Porque ela não pode mudar esse valor dela, entendeu? Então, se você atribuiu aqui esse valor de acordo com esse input, que você vai receber um float, que vai colocar aqui na variável A, beleza. Esse valor que você colocou não pode mais ser mudado. Até o final da execução do seu código, você não tem como mudar de jeito nenhum. E aí, como o Mário falou, sabe? Não é muito utilizado, a galera não usa muito, mas é bom, tipo, vocês saberem que tem essa diferençazinha, beleza? É exato. Claro, vai funcionar o teu código aqui de boa, vai funcionar de boa, porque tu não tá fazendo nenhuma mudança, né? Tu não tá chamando essa variável, trocando o valor dela. Se tu fizesse, tipo assim, A igual a outra coisa que ela não ia deixar, entendeu? Se você colocasse algo diferente. Somente porque é uma constante. Mas sim, teu código deu tudo certo. Gostei da ideia de trocar isso aqui, muito bacana. Eu vi que vocês todos conseguiram entender bastante, né? Essa atividade que eu passei já é uma atividade até média, sabia? Para algumas pessoas já é do médio até, talvez até pro difícil. Então, vocês conseguiram fazer numa primeira aula. Muito bacana. Que bom mesmo. Estou feliz com todos vocês, vão ganhar pirulitos. Eu tava aqui vendo, né, o comando de novo, eu tava até bugado, porque eu não tinha entendido se essa primeira condição no A era pra saber se era o triângulo ou era pra saber se era igual. Eu tinha esquecido dessa regra. Eu fiquei pensando se na minha cabeça é igual. Tem alguma coisa. Eu tô esquecendo algum detalhe. Aí depois que eu fui ver o código da galera, eu pensei, então é isso aí. Sim, sim. Tinha essa coisa, né? Acontece. Tipo, É, calcular se é sim, pra triângulo. saber se é um triângulo e tal, né? Mas Aham, acontece muito, gente. Tipo assim, cara, vocês vão errar assim coisas que vocês vão olhar depois e vão pensar, não acredito que eu errei isso. é, Acontece, tipo, muito. Como é que eu vou dizer? Tu vai ter muita síndrome do impostor, entendeu? Essa que é a verdade. exatamente. Mas é isso, Você gente. também fica dependendo do Kruger, né? Tipo, a gente começa achando que sabe tudo, e quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai percebendo que tem muito mais coisa para aprender. É foda. É Isso verdade, daí é é uma coisa bem verdade. comum aí. Bom, gente, essa foi a nossa aula. A gente tentou fazer o máximo assim para ser descontraída, sabe? Nada muito maçante também para vocês. É algo iniciante, mas que daqui vocês podem tirar muita coisa boa. Podem tentar fazer coisas sozinhos, a gente recomenda muito, né? A gente vai ter um desafio aí que o nosso amigo Ian vai deixar aqui para vocês, tá? Um desafio bem legal, aliás, nada muito complexo, mas ainda assim vocês vão bater de Eu cabeça posso com ele. até mostrar aqui, se quiser, posso até mostrar aqui um pouco agora, antes do pessoal ir embora, a gente finaliza rapidinho, depois finaliza a tua parte, depois eu mostro aqui. Perfeito. Eu só queria. Nossa, tô sem a câmera aqui aparecendo. Eu só queria agradecer mesmo pela presença de vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês também. Na próxima aula a gente vai se ver de novo. Tem mais coisas legais. Enfim, acompanhe o workshop, tá? Ele vai ser bem completo mesmo, vai ter coisas do intermediário ali pro mais difícil, enfim. Vai ter coisas que normalmente as pessoas não passam em workshop. Às vezes passa uma coisa muito pincelada, às vezes chega até a ser ruim, sabe? Ficar na mesmice. Enfim, mas essa foi a nosso primeiro contato, né? Enfim, gostei muito de vocês. Todos vocês são muito legais. Obrigado por tudo. É isso, galerinha. Agora vai lá, Ian. Mostra aí o problema que tu trouxe pra eles, mano. Até eu fiquei com medo. Bora lá, né? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, só liberar aqui a câmera da Rayane aqui, beleza? Olha, gente, tudo bem? Eu sou o Ian, sou o fundador da comunidade. Eu falei pro pessoal que eu não ia aparecer hoje, mas, pô,
Eu estou ouvindo a aula, estou vendo vocês se divertindo, eu queria me divertir também. E esse aqui é o GitHub. O GitHub é uma plataforma como se fosse um Drive, só que para projetos. Aqui dentro, que eu mandei o link para vocês mais cedo, eu posso enviar agora, tá os desafios. O primeiro desafio é esse aqui. Vocês não vão ter que usar muita coisa, vocês não vão ter que sair do que vocês aprenderam hoje. O objetivo é criar um simulador de terminal de passagem de ônibus. Como assim? A Prefeitura da cidade de Belém modernizou o sistema de transporte e instalou novos terminais de autoatendimento. Vocês foram contratados para programar esse software, então, e aqui estão as regras de mercado desse software específico. O que vocês têm que fazer? Dei uma lida aqui, eu dei até certas dicas ao longo do processo e defini mais ou menos os passos que vocês podem seguir. Entendam, programa é algo muito subjetivo, então vocês podem fazer, se vocês pensarem em um algoritmo mais eficiente, façam da forma de vocês. Eu até gosto que vocês tragam novas ideias, entendeu? Aí aqui tem algumas coisas, isso aqui são o que vocês devem fazer, vocês vão lendo, vão fazendo, e eu deixei aqui um bônusinho, que vai funcionar como se fosse um caixa de banco. Vocês vão ter que calcular quais são as notas que deverão ser emitidas para o cliente de troco. Tipo, olha, colocou R$15. Quais são as notas que ele vai receber de troco, entendeu? Praticamente assim, como é que vocês vão enviar isso aqui? Vocês vão fazer o fork do projeto e vão fazer essa estrutura aqui. Vai ter o desafio.pdf. Aí vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês e colocar solução.py e enviar a solução de vocês. Entendeu? Vocês podem colocar quantas soluções vocês quiserem no nome de vocês, mas tem que estar na pastinha de vocês, e aí vocês enviam um pull request para a gente. Ah, mas Ian, como é que eu vou fazer esse pull request? Aqui no... Deixa eu ver se eu acho o Discord aqui. Então, aqui o Discord. Eu mostrei para a galera hoje mais cedo. Eu acho que era o Discord, cara. Eu acho que o Discord está rolando na hora da aula. Sério isso? Aqui no Discord, eu mostrei para a galera no início, eu vou mostrar de novo. Tem esses desafios aqui, que tem uma porrada de desafio, começando desde iniciante até pleno. Deixa aí teu Discord. Ah, não está mostrando? Desculpa, deixa eu... Acho que é porque eu estou apresentando a janela e não a minha tela. Exato. Aqui, ó, pronto. Ó, aqui no Discord, vocês têm essa aba de desafios aqui, que bate de rules. Vocês veem em todos GitHub e Gitflow na prática. Aqui tem um tutorial de como se usa um GitHub básico, tipo, é o que vocês precisam para começar a mexer com controle de versão, de versionamento de código, que é uma ferramenta essencial para vocês que trabalham com programação, com código, com desenvolvimento. Independente da área que vocês estiverem, isso aqui é necessário, tá bom? Então, vocês pegam, enviam o link, vocês enviam um print, ou enviam um link do documento de vocês aqui no texto, né? Então, e a gente recebe aqui com vocês, tá bom? A gente recebe, dá ok, vocês aprendem aqui e fazem lá no nosso desafio. Tudo certo? É isso, Perfeito, pessoal. perfeito. É simplesmente isso. Resumindo, vocês vão ter um código aí, vocês têm o GitHub, que é uma ferramenta, ferramenta não, é um site, que nós utilizamos para deixar os códigos públicos, entendeu? E aí que vocês vão pegar esse código, pegar o código não, ler esse arquivo que o Ian criou e resolver ele. Depois que vocês resolverem, podem usar o OnlineGBD, tá? Para fazer ele, não precisa pagar nada, então por isso que é muito bom. Depois vocês vão ter que enviar de novo. Olha, assim, para quem não sabe usar o GitHub e tudo mais, pode me procurar o Ian, a gente vai estar de braços abertos para ajudar vocês, tipo, de verdade. Não sei usar. A gente abre uma call aqui, não tem problema nenhum, a gente pode ajudar valendo mesmo. Não sei nada. Enfim, a gente aprende e a gente ensina também. Então, eu vou te ensinar a utilizar. Se tu vê aí o Discord, não conseguir ainda, beleza, a gente pode te ajudar com toda certeza, entendeu? É algo fundamental, crucial e é muito básico. No início dá medo, porque a gente não sabe nem onde tá clicando. Enfim, mas a gente pode ajudar vocês, tá? Mas se ficar muito difícil, a gente pode tentar submeter um formulário, entendeu? Um Google Forms mesmo, vocês colocam lá
o código, enfim. Mas tentem fazer usando o GitHub, tá bom? A gente vai ajudar vocês. É isso. Certo? Alguma dúvida, galera? Alguma recomendação? Alguma crítica? Vocês querem Algo falar assim? alguma coisa, pessoal? Valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, galerinha. Até a próxima, tá? Tenha Muito uma boa obrigado, pessoal, noite. por todos que participaram hoje. Façam o dever de casa, tá? Obrigatório fazer, senão amanhã vai sumir. Exatamente. E é isso aí. Até a próxima, galerinha. Tchau. Até a próxima. Venham para a segunda aula, inclusive. Tchau, tchau, gente. Tenham uma ótima noite. Acho que mandou bem. Deixa eu sair. Boa noite aí, gente. Até mais. Valeu, valeu, valeu.